Continuando então, sétimo ano, vamos lá. Qual a consequência desse aumento de produção, certo? Estamos produzindo mais e lembrando, a dinâmica da produção era para subsistência, não era para vender. Tinha até trocas, o famoso escambo, né? Na Idade Média volta o escambo, tá? Que é o quê? Eu tenho tal produto, o outro tem tal, eu vou lá e troco os produtos. Isso acontecia. Mas agora, com o aumento de produção, obviamente que vai produzir mais, tá? E o que vocês têm que entender? Em momentos que fica melhor a produção, em que as pessoas não têm tantos, não passa fome, não tem morte por causa da miséria e tudo mais, automaticamente ela vai se multiplicar. Então, do século XI ao século XIII na Europa, tem um estouro de aumento populacional. Ou seja, muitas pessoas, enfim, multiplica as pessoas. Estão comendo bem, estão com uma vida boa por causa que está tendo um excedente de produção, alimentação e tudo mais. E automaticamente aumenta a população. A expectativa de vida das pessoas também aumenta, porque está uma vida boa, né? Então, expectativa de vida aumenta e automaticamente nascem mais crianças e assim por diante, certo? Então, século XI ao século XIII, crescimento populacional. Vamos entender então como que era a produção na Baixa Idade Média. Vamos lá. Ele chama assim o título dessa parte da apostila: Atividade artesã, campo e cidade. Vamos entender como que os artesãos trabalhavam. Porque os camponeses a gente já falou, né? Trabalham nas terras dos senhores feudais e tudo mais. E os artesãos? Parou o artesanato? Parou a produção? Não. Vamos entender primeiro o seguinte. O senhor feudal, ele domina a terra, certo? Simples. Os camponeses, lavoura. E o artesão, qual é o papel dele no campo, primeiramente? Vocês têm que entender que eu falei para vocês que é o seguinte, no feudo, eles produzem tudo que precisa. Produzem os móveis, produzem, enfim, a roupa, tudo que precisa. E quem vai produzir o móvel, quem vai produzir a roupa? O artesão. Então terão artesãos também no campo, certo? Só que são pequenas oficinas, né? Eles montam as oficinas nesses feudos para dar conta de quem está vivendo lá. Professor, o que eles produzem, esses artesãos? Roupa, que nem eu já falei, artigos de couro, que eles criavam gado, né? Algum rebanho, então usa o couro dele. Instrumentos de trabalho, enxada, enfim, tudo que usa para o trabalho era feito lá pelos artesãos também. Armas para a proteção do feudo, tudo era feito também no espaço do senhor feudal. Móveis, etc. Tudo que o feudo necessitasse, ou seja, tudo que o senhor feudal precisava nesse feudo, era produzido pelos artesãos. Tá? Os camponeses ficavam estritamente com a produção agrária. Próximo. Tinha outras formas de artesãos, professor? Tinha o artesão ambulante. Ou seja, ele não morava no feudo. Ele ficava indo de feudo em feudo tentando comercializar o que ele produzia. Professor, como assim? Vamos dizer que ele produzia alguma coisa que não tinha no feudo. Daí o senhor feudal comercializava com esse artesão ambulante. Como era o pagamento? Poderia ser em moedas, mas poderia também ser em abrigo e produtos. Vamos dizer que esse ambulante estava sem residência e ele pensou em ficar um tempo parado. Então o senhor feudal ele cede um espaço para ele ficar ali um tempo. Ou também com produtos. Eu produzo madeira, móveis, e o ambulante produz alguma coisa de metal. Eles vão lá e trocam, né? Pode acontecer isso. E os artesãos das cidades, professor, do meio urbano, como que era? Isso daí era dividido por especialidades, certo? Então, coisas de mais prestígio, né? O artesão na cidade, qual que tinha mais prestígio? O ourives, que fazia joias, né? Que trabalhava com ouro, com prata. E também o ferreiro. Isso era um artesão de prestígio nas cidades. E quem não era, professor? Era o menosprezado, era chamado de carniceiro, que era
tipo o açougueiro, né? O que mexe com a carne, que mexe com o sangue. E também o peleiro. O que é o peleiro? Que mexe com as peles, né? Que também trabalha com sangue. Então, normalmente era menosprezado os trabalhadores que mexem com sangue, tá? E professor, como que era a estrutura desses artesãos? Era assim, normalmente eles tinham pequenas oficinas, igual tinha no campo, só que a oficina já era a loja dele. Tem uma imagem na apostila que mostra certinho isso, que é o quê? Ele tinha seu espaço de oficina, mas na frente já era a loja que ele vendia o que era produzido, certo? E com isso eles desenvolveram uma organização nessas lojas, nessas oficinas, que era assim, vai ter um mestre, né, que normalmente é o dono da oficina e o dono dos instrumentos dessa oficina. Ele é chamado de mestre. Só que ele tem também o companheiro, em outros lugares falam intermediários, jornaleiros, tem vários nomes para essa pessoa, mas a apostila coloca como companheiros. Esses companheiros nada mais é do que as pessoas que vão trabalhar para esse mestre. Eles já sabem desse ofício, já sabem, vamos supor que a oficina é para produzir sapato. Então o companheiro ele já sabe fazer o sapato, certo? Então dentro dessa oficina vai ter o mestre, que é o dono de tudo, vai ter o companheiro que vai trabalhar, ele vai ter jornadas de trabalho e vai receber por isso. Ah, professor, o que ele recebe? Pode ser várias formas, né? Ele pode receber como dinheiro, né? Moedas, pode receber alojamento, enfim, tem várias formas. E esse companheiro, ele pode crescer? Lógico, ele já sabe o ofício. Futuramente ele pode abrir sua própria oficina e ele acaba sendo o seu próprio mestre, né? Ele acaba sendo o mestre e aceita os outros. Isso é como se fosse crescendo, né? Tinha um mestre antes, ele era jornaleiro, mas ele pode se tornar mestre na sua própria oficina e assim sucessivamente. Outra coisa, e normalmente os mais habilidosos que conseguiam montar sua própria oficina. E os últimos dentro dessa escala, mestre e companheiros, tem o aprendiz, que ele é aceito pelo mestre para ensinar o ofício a ele. O ofício que a oficina está trabalhando, né? O sapato, por exemplo. Então, esses aprendizes normalmente eram da família, certo? De 10 a 12 anos mais ou menos já era aceito esse aprendiz. Normalmente ligado à família. Qual que era a recompensa dele? Ele não ganhava salário, ele ganhava abrigo e alimentação. Isso era uma forma de manter essas pessoas ali. Outra coisa é que isso foi gerando uma corporação de ofício. Essa questão do mestre, companheiro e o aprendiz, futuramente, que já eu vou chegar nisso, vai criar corporações de ofício. Mas já a gente volta. Vamos lá, cidades e comércio. Se antes eu falei para você, esse é mais um tema, tá gente? Cidades e comércio. Se antes era a parte agrária que tomava conta na Alta Idade Média, agora começa a crescer novamente as cidades e o comércio. Começa a ganhar prestígio novamente. Então, as cidades, elas deixaram de existir a partir do momento que a Idade Média começa, né? O feudalismo. Feudo, campo, tá? Então, elas perdem um pouco do prestígio, mas nunca deixaram de existir. Isso é um ponto da gente colocar. Então, tem duas coisas aí. Perdem prestígio, mas nunca deixaram de existir. Principalmente as de antigos impérios. Vamos dar um exemplo do Império Romano. As cidades que iam se formando com o Império Romano. Essas grandes cidades, os grandes centros urbanos, mesmo com o fim, né, do Império Romano, ainda tinha estrutura montada desses impérios. E essas cidades, mesmo perdendo prestígio, ainda funcionavam algumas. Isso é importante da gente destacar. E com o crescimento da população a partir do século XI, que eu já falei para vocês, teve um excedente de mão de obra, ou seja, mais pessoas para trabalhar. E os campos davam conta de dar o trabalho para todo mundo? Chegou um momento que não. Tem muitas pessoas
e o campo já está abarrotado de pessoas trabalhando. Então qual que é a saída para essas pessoas? Vão para as cidades. Não tem alternativa, gente. Se não tem trabalho no campo, eu vou para a cidade. Tem um monte de gente nascendo, né? Muita mão de obra. Então eu vou para outro lugar, que é o que? As cidades. E com isso, as cidades começam a ganhar espaço de novo, porque muitas pessoas não tinham trabalho para todo mundo no campo, elas vão para a cidade. Simples. E outra, nas cidades não tem as cobranças das taxas dos senhores feudais. Isso é um ponto positivo de quem vai para as cidades, não tem mais. E outra, a questão da mercadoria é mais livre, eles podem produzir a sua mercadoria com mais liberdade, não tem que pagar taxas. Ah, tem alguma taxa ainda na cidade? Tem, mas nada se compara ao que paga nos feudos, né? Nos campos do senhor feudal. E lá também eles tinham uma forma de governo, porque continua rei. Tem, na Idade Média, tem o rei, só que ele não tem mais tanto prestígio que nem na Antiguidade. O rei ele divide poder com o senhor feudal e com a igreja. Então, tem governante ainda nas cidades, que é o rei. Então, as pessoas que estão indo para a cidade, elas vão ter o governo desses reis, tá? Não é o senhor feudal que comanda nas cidades, é o rei. E o rei aplica justiça e tem milícias de proteção, né? Porque queira ou não, pode ter avanços de outros povos. Então, o rei ele dá uma certa segurança para essas pessoas que moram nas cidades. Então, ele ganha de certa forma isso. E tem justiça também, que algumas formas de direitos ainda nas cidades. E quem que domina as cidades, professor, além do rei que dá o governo? É dominado pelas famílias ricas. E quem que são essas famílias ricas? Obviamente que é alguém ligado ao comércio, né? Que enriqueceu por causa do comércio. Mas já a gente vai chegar nessa classe social. Eu já falei sobre as estruturas do Império Romano, né? Essas cidades continuaram com sua estrutura. E essas estruturas urbanas, né, dos antigos impérios, eles começaram a ter uma aglomeração populacional maior. Vamos dizer Roma, um exemplo, na Itália. Roma, que ainda tinha a sua estrutura de cidade, começou a aceitar muitas pessoas, porque era maior, tá? E essas capitais populacionais, essas cidades maiores, eles começaram a cercar ela contra invasores. Então eles cercam essas cidades com muralhas. Então começam a desenvolver essas estruturas com mais solidificação, vamos dizer assim. Gente, falta a vida econômica nas cidades e o comércio e mercado e feiras medievais. Então eu vou trabalhar isso no último vídeo, no próximo vídeo, tá? Já volto.